sobre o capítulo 19, tá bom? A gente vai encerrar um ciclo aqui, né? Muito legal, porque a gente está encerrando um ciclo da história de Israel. A gente está encerrando o ciclo daquela geração que murmurava. Então, agora vai ser encerrado esse ciclo de murmuração, né? E na segunda-feira a gente vai pular 38 anos na história, 37 anos na história. E a gente já vai conhecer outra geração, né? A geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, na segunda-feira a gente vai começar um novo ciclo no estudo, né? Então, agora a gente vai para o livro de Números, tá bom? Capítulo 19, a gente vai começar a estudar hoje. Diz assim, né? A gente lembra em qual momento histórico que a gente estava, né? Qual o momento histórico que a gente estava, porque a gente vai ler algo agora, não vai fazer muito sentido quando a gente for ler esse capítulo que a gente tá falando aqui. Porque agora Deus vai começar a falar de novo sobre as impurezas. E a gente lembra que estudou sobre as impurezas no livro de Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15. E Deus vai falar de novo sobre isso. Mas tem uma lógica, por isso que a gente tem que voltar ao contexto do que a gente está aqui estudando. Qual o momento histórico que a gente está aqui, né? A gente está no momento daquela rebelião. Então, a gente está naquele momento. Tem alguém que está com o microfone ligado. Eu vou pedir para você, por favor, só colocar o microfone no mudo, porque dá interferência e minha voz volta para mim. Aí eu perco o raciocínio. Mas no final da aula, é liberado, todo mundo libera o microfone e a gente conversa sobre a aula, tira dúvidas, tá bom? Obrigada, Deus abençoe, gente. Então, a gente lembra que estava nesse momento histórico, tá? Houve uma rebelião, a gente lembra que estudou isso, né? Corá quis tomar o lugar do sumo sacerdote, né? Corá quis ser o sumo sacerdote. Os rubenitas vieram e se revoltaram também, quiseram tomar a autoridade de Moisés sobre o povo, porque os rubenitas descendem do mais velho ali, né? Do primogênito de Jacó. Então, a gente lembra que veio desse contexto de rebelião, né? É importante a gente saber isso, porque a gente vai entender esse capítulo agora, né? Então, é muito importante a gente lembrar em qual contexto histórico tá ali o que o povo aqui tá vivendo, pra gente entender o que vai acontecer. Então, a gente lembra que houve bastante morte, né? A gente lembra que um dia teve mais de 250 mortes por conta da rebelião de Corá, e no dia seguinte teve mais morte ainda, a gente lembra, né? Teve mais de 14 mil mortos, né? No dia seguinte, porque o povo começou a se rebelar contra Moisés e Arão ali, falando que os dois tinham culpa na morte daquele povo que morreu um dia antes, que a terra se abriu e engoliu eles vivos, a gente lembra, né? Então, agora, no capítulo 19, o que acontece? Deus vai falar como é feita a purificação daqueles que tocaram em morto, né? Então, a gente lembra que a gente já havia visto isso no livro de Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15, fala sobre as impurezas, né? Não era que a pessoa cometia pecado em si, né? Mas aquele ato trazia à tona a natureza pecaminosa que foi herdada lá no Jardim do Éden. Eu já expliquei isso em Levítico, né? Havia diferença, né? Entre impureza ali, aquela impureza do capítulo 11 e capítulo 15 e pecado. Então, ali não era uma constituição de pecado. Por exemplo, a menstruação era uma impureza, mas não é pecado menstruar, né? Então, é nesse sentido. E tocar em morto estava no mesmo nível, né? Então, não era um pecado, mas o sangue de bode ali, o sangue de animais que era feito para expiação, que era dado para expiação, era tão fraco que ele não conseguia cobrir a verdadeira natureza humana herdada no Jardim do Éden, né? Que é aquela natureza, né? Pecaminosa. Então, a gente já estudou isso no livro de Levítico, eu expliquei, né? Não era a constituição de pecado o que eles faziam, mas trazia à tona essa natureza herdada no Jardim do Éden pelo pecado, né? E aqui foi o que aconteceu. Imaginemos a situação, né? Morreu mais de 14 mil pessoas. Então, morreu mais de 14 mil pessoas e Deus já havia falado que não se podia tocar em um morto. Porque se você tocasse em um morto, você se tornaria impuro e não poderia habitar ali no meio do povo de Deus até que você fosse purificado, né? A gente lembra que havia uma purificação, a gente viu isso em Levítico, né? Mas até então, esse pessoal que tinha tocado, né, em algum cadáver, a gente lembra que tinha que ser retirado do arraial, né? Porque aquela condição de impureza afastava o ser humano da santidade
santidade de Deus. Então, Deus é santo, para aquele povo habitar ali no meio de Deus, né? Habitar ali no centro de Deus, em volta de Deus, aquele povo também tinha que ser santo, né? Então, isso feria a santidade de Deus à morte. E tem toda a lógica, a gente viu isso no livro de Levítico, né? Porque Deus é vida, né? Deus não é morte. A morte é contrária à santidade de Deus, né? A santidade de Deus é vida, nos dá vida, não traz morte, né? Então, era isso que acontecia. Agora, imaginemos a condição que está esse povo aqui. Morreram mais de 14 mil pessoas. Morreram, a paz, boa noite para quem tá entrando. Morreram mais de 14 mil pessoas. Então, imagina, tinha muita gente aqui que estava impuro. Devem ter tocado aqui em mortos, né? A gente lembra qual que era a condição que estava aqui, que a gente lembra. O povo estava correndo pelo arraial, né? Desesperado, porque tinham se rebelado contra Moisés. No outro dia da rebelião de Corá, né? Corá se rebelou um dia, a terra se abriu e engoliu os rebeldes, né? No dia seguinte, o povo vem e se rebela de novo, né? Então, no dia seguinte, a gente lembra o que começou a acontecer. Deus já estava cansado, ia matar todo mundo, né? Então, a gente lembra que Moisés falou para Arão ir lá no meio do povo com aquele incenso, né? E ali fazer expiação por todo mundo. A gente até conversou sobre isso, eu expliquei sobre esse fato desse incenso, né? Então, imagina a situação. A gente tem que imaginar essa situação para compreender esse capítulo. Um arraial inteiro foi pra rua, né? Eles estavam soltos lá. Imagina, você tá vendo gente morrendo do seu lado. Então, tava todo mundo correndo que nem barata tonta. Então, a pessoa vinha, tocava em você e morria. Imagina, né? Então, todo mundo deve ter tocado em morto ali naquele dia. Todo mundo. Na hora de correr, você deve ter pisado ali no morto, né? Então, todo mundo deve ter tocado no morto ali. Então, agora surge a necessidade de Deus purificar esse povo todo. Senão, o arraial inteiro ia ter que sair ali. Ia ficar só o tabernáculo e o arraial vazio e o povo tudo lá fora para purificação, né? Então, agora no capítulo 19... Deus vai explicar para esse povo porque havia muita gente aqui contaminada pela impureza daqueles cadáveres, né? Aqueles mais de 14 mil cadáveres que estavam ali. Então, agora Deus vai falar sobre isso, né? Então, por isso que vem agora esse trecho. Porque a gente para pensar, não tem lógica, né? Deus já falou sobre a impureza por contato com cadáver em Levítico. Por que Deus vai falar agora de novo, né? Por causa disso. Porque muita gente morreu, né? 14 mil pessoas morreram na aula passada, mais de 14 mil pessoas. Então, todo mundo deve ter tocado em um cadáver, né? Na hora do desespero, correndo, você deve ter pulado o cadáver, encostado. A gente vai ver que era tão sério a impureza pelo contato com o cadáver que você não precisava tocar no cadáver. Se você tocasse na sepultura do cadáver, aquela morte ali, né, já te contaminava. Se você estivesse dentro de uma casa onde estivesse um cadáver, né, a pessoa morreu, né, ali na casa, do nada morreu. Você se contaminou também, sem ter tocado naquela pessoa, mas ela morreu naquela casa, você foi contaminado. Então, imagina essa situação, né, muitas pessoas morreram, deve ter gente que deve ter morrido dentro da casa, dentro da tenda ali, né. Então, quem estava dentro da tenda se contaminou também. Mesmo ele não tendo tocado naquele cadáver, mas ele estava dentro da mesma casa, dentro da mesma tenda, então ele se contaminou também por aquela morte ali, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Então Deus disse assim, né, para Moisés e Arão, depois daquela confusão toda, né? Depois de Deus a gente lembra na aula passada, né? Deus ter deixado claro para todo mundo que o escolhido era Arão, né? Então a vara de Arão floresceu, a gente viu isso na aula passada. Então agora Deus vem e diz para Moisés e para Arão. Versículo 2. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, né? A gente já havia visto isso, porque em Levítico a gente já havia estudado a lei, né? Então aqui ele tá lembrando a lei, realmente é porque a gente já estudou ali em Levítico. E aqui diz, né? Ó, diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, e que não tenha ainda levado jugo. A gente já tinha visto como era feita a purificação, né, ali no livro de Levítico, porém, essa purificação para cadáver não estava escrito lá no livro de Levítico, né? Então, vai ser falado pra gente agora. Havia a constatação que isso trazia uma impureza, né? Mas não havia trazido pra gente a solução, a purificação daquilo, né?
Quando a gente estudou o livro de Levítico, eu falei bastante, né, sobre a impureza no Antigo Testamento e a impureza hoje, né? Então, as coisas que antigamente eram impurezas, do capítulo 11 até o capítulo 15, que são impurezas que não são pecado, aquilo não constitui pecado, né? Hoje ela não tem força sobre nós. Por quê? Porque o sangue de Cristo é muito maior. Então, por exemplo, antigamente a menstruação da mulher era uma impureza que tornava ela inapta a chegar perto de Deus, né? Ela não podia chegar perto de Deus. Não só a mulher, a emissão de sêmen pelo homem, a gente viu isso, também não podia fazer o homem chegar perto de Deus, porque ele ejaculou, porque ele teve relações, né? Então ele não podia, ele tinha que esperar um tempo até ser purificada aquela ejaculação. E a gente lembra que eram várias hipóteses, né? Do capítulo 11 de Levítico até o capítulo 15. Mas a gente já falou sobre isso, né, quando a gente estudou Levítico. Antigamente, realmente, o sangue de bode, o sangue de touro, o sangue de animais, não poderiam jamais ser mais fortes do que a natureza humana. Então, o sangue, quando vinha, o sangue da mulher pela menstruação, né, a gente falou isso, ele trazia à tona, né, aquela natureza humana pecaminosa que foi gerada no Jardim do Éden. Então, realmente, vinha a lembrança de Deus o pecado. Não o pecado que a pessoa estava cometendo porque menstruou, mas o pecado lá no Jardim do Éden. A mesma coisa o sêmen, não era pecado, tanto que Deus fala, né, procriem. Não era pecado a procriação. Tanto que a mulher, após o parto, também era uma situação de impureza. E não era pecado ter filho, gente. Mas é que são coisas, né, que acabam sendo mais fortes, né, trazendo à memória de Deus algo que um sangue de um animal não conseguiu esconder, né? Porque era esse sentido, a gente já estudou e já viu isso. Qual que era o intuito dos sangues de animais, né? Era esconder o pecado da humanidade. Ele não conseguia lavar a humanidade. Ele não conseguia levar o pecado e fazer com que Deus esquecesse dos nossos pecados. Um animal não pode fazer isso. Então, o que que acontece? Os pecados eram escondidos, né? Mas a própria natureza humana vinha, né? E aquele cheiro, aquela coisa ali, né? Daquela natureza humana era tão maior, tão mais forte, que não conseguia mais, né, abafar isso da memória de Deus. Então, vinha à tona aquela natureza pecaminosa que veio ali do Jardim do Éden, né? Então, a gente lembra disso. Mas hoje a gente não tem mais isso, tá bom? Hoje, o sangue de Cristo é muito mais forte do que o sangue de uma menstruação. Então, você achar que o sangue de uma menstruação tira a sua santidade, que você está afastado de Deus por causa de uma menstruação, é dizer que o sangue da tua menstruação é mais forte do que o sangue de Cristo. Então, hoje não tem isso, né? A gente estudou isso em Levítico. É a mesma coisa o sêmen, né? Porque, assim, em Cristo nos foi dada uma nova natureza. O problema é que o boi não dava uma nova natureza para o homem, né? A natureza era a mesma do homem. O boi só escondia o pecado, né? Você ia lá, matava o sacrifício e o pecado era escondido, mas a natureza não mudava. Mas em Cristo a gente teve a mudança da nossa natureza. Então a nossa natureza mudou ali em Cristo. Então agora no versículo 2 a gente vai começar o estudo de hoje, tá bom? Lembrando isso, né, que o que antes era impureza por conta da natureza humana, hoje não é mais, porque nós recebemos uma nova natureza em Cristo, tá bom? Então amém. Então no versículo 2 diz assim, né? Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, e que não tenha ainda levado jugo. Eu vou explicar tudo isso, né? Então, o que está dizendo aqui? Deus foi lá, falou com Moisés e Arão. Deus foi lá e falou: já respondo você, formiga. Pra mim aparece como formiga, vou te perguntar teu nome. Tá aparecendo a foto de uma formiga e formiga escrita, mas amém. Versículo 2, né, tá dizendo que Moisés e Arão vão lá e falam pra todo mundo, toda a congregação, pra gente ver qual era o nível de impureza que tava aqui. Todo mundo devia ter se contaminado ali por um cadáver, né? Imagina, mais de 14 mil mortos. Então, aquele desespero, todo mundo correndo. Gente, às vezes dentro de casa, né? Imagina, tem 5 pessoas dentro de casa, uma morreu, as outras 4 também estão impuras, porque moravam na mesma casa. Então, devia estar muita gente aqui impura, se não todo mundo, né? Então, Deus vem e fala que todo mundo ali, né? A congregação inteira deveria trazer uma novilha vermelha, né? A gente já falou que é novilha, e eu vou lembrar o que é uma novilha. É uma vaca pequenininha, né? É uma vaca bebê, é uma vaca ali em crescimento. Então, eles tinham que trazer uma vaca.
Então, qual vaca? Uma vaca ruiva. Não era qualquer vaca, né? Era uma vaca ruiva. Por quê, gente? Eu não sei. Assim, tem coisa que não convém a gente ficar discutindo. Por quê? Porque não tem fundamento. Assim, a mensagem principal não era essa, né? Mas a mensagem principal era que eles se purificassem, que eles se mantivessem em santidade. Esse era o intuito de Deus. Às vezes a gente se prende tanto questionando coisas inquestionáveis e que não tem resposta na Bíblia porque não são importantes. Então, era ruiva. Tinha que trazer uma vaca ruiva nova, né? Então aqui diz perfeita, ou seja, ela não podia ser cega, não podia ser manca, ela não tinha que ter defeito nenhum, nesse sentido, né? Representando quem? A Cristo, né? E, a gente lembra que o Antigo Testamento inteiro, né? Ele nos aponta a Cristo, né? Então, aqui continua, sem defeito, né? Então não deveria ter defeito algum, perfeita, sem defeito, e que não tenha ainda levado jugo. O que que é jugo, né? Jugo desigual, o que que é jugo, né? Jugo, gente, era algo que era usado, né? Se colocava ali nos bois, né? Na vaca, para eles limparem ali, né? Vou dar um exemplo aqui, traduzindo para nossa linguagem de hoje, né? Por exemplo, a pessoa tem uma fazenda, né? Tem ali uma fazenda, tem bastante grama na fazenda, né? Então, o que que era feito? Hoje existem máquinas, né? Hoje a pessoa põe a máquina ali e sai cortando a grama com a máquina. Não é isso que se faz hoje, né? Hoje quem tem condições faz isso. Nessa época, o que eles faziam, né? Pegavam duas vacas, né? Dois bois, pegavam dois animais ali, do mesmo porte, né? Do mesmo porte ali, que tivessem a mesma velocidade, a mesma força, né, o mesmo tamanho. Por quê? Porque o jugo tinha que ser igual. É isso que a gente vai falar agora. Então, se você pegasse dois animais do mesmo porte, pega duas vacas do mesmo tamanho, duas vacas da mesma gordura, né, o mesmo corpo, a mesma velocidade, né, o mesmo tamanho, então eles colocavam sobre elas, né, sobre essas duas vacas, um equipamento. E esse equipamento ia de uma vaca até outra vaca. Isso era o jugo. Então, esse equipamento ia de uma vaca até outra vaca. E aquilo fazia um peso, uma carga, era pressionado naquela vaca, era preso naquela vaca, né? Era pressionado nela. E aquilo tinha uma conexão ali, né, com o equipamento de trás, e elas iam andando pelo pasto, né, e aquele equipamento que estava atrás ia cortando. Então, elas iam andando o pasto inteiro e cortando o pasto assim, levando aquele equipamento, né. Então, é isso aqui. A gente vai ver mais pra frente, né, que Jesus fala, né, que com ele, né, o fardo é leve, né, então que nós o sigamos, né, fala muito de jugo, a gente vai ver mais pra frente, né, muito sobre jugo. Não, a gente tá começando a aula, tem alguém que tá fazendo pergunta? A gente tá começando a aula, começou agora, tá? A gente tá no versículo 2 do capítulo 19. Então, se fala muito sobre isso, sobre jugo, né? Então, não tem horário, eu não posso te dizer o horário que acaba, é conforme eu vou explicando aqui a aula. Hoje, a aula é sobre o capítulo 19, então eu vou seguindo a sequência aqui. Normalmente é 1 hora e 10 de aula, tá bom? Amém. Então, no versículo 2, o que que acontece, né? Deus tá falando o que aqui para Moisés e para Arão? Essa vaca que eles vão trazer, essa vaca ruiva, essa vaca nova, essa vaca sem defeito, essa vaca perfeita, né? Que não haja nenhuma deficiência nela, né? Essa vaca, ela não pode ter sido usada já para alguma coisa que tenha colocado nela um jugo. Por quê? O que que é jugo? É um peso, um fardo, né? Então, é nesse sentido. Então, ela não pode ter sobre si colocado nenhum fardo. Porque essa vaca é que vai levar o pecado deles, a impureza, né? A gente tá no capítulo 19 do livro de Números. Então, seria uma vaca que não tivesse colocado isso nas costas dela. Ela nunca tivesse arado ali o campo, né? Seria nesse sentido. Amém. Deus abençoe. Então, aqui no versículo 3, agora, Moisés e Arão continuam ouvindo ali Deus falar, né? Então, agora Deus vai começar a explicar o que tem que ser feito com aquela vaca, né? Aquela vaca novinha, a gente lembra que não é uma vaca madura, é uma vaca pequenininha, né? Tá em crescimento. Ruiva, tinha que ser ruiva, né? Tinha que ser uma vaca vermelha ali, ruiva, né? Então, agora no versículo 3, ele fala, a gente vai ver que quem vai tomar a frente de todo o procedimento é Eleazar, não é Arão. Por quê, né?
Eleazar, ele é o filho primogênito de Arão. A gente vai ver que Eleazar vai ficar no lugar de Arão depois, né? Então, Eleazar é o filho mais velho ali de Arão. E ele ainda era sacerdote aqui, né? Arão é vivo, então ele ainda era sacerdote aqui. É no capítulo 19. Então, ele ainda era aqui, né? Sacerdote. Então, Arão é o sumo sacerdote. Ele, como sumo sacerdote, ele jamais poderia chegar perto da morte, de algum cadáver. A gente lembra que nem pelo pai, nem pela mãe dele, porque ele foi consagrado e ungido, então ele jamais poderia chegar. Então, por isso que ele não é usado. Quem vai entrar em toda essa movimentação aqui para essa purificação? Eleazar, né? Então, aqui diz, né? Então, você vai, né? Vai ser entregue essa vaca para Arão, né? Essa vaquinha pequena, ruiva, vai ser entregue para Arão. E Arão vai entregar essa vaca para o filho dele, Eleazar. E Eleazar é que vai fazer todo o procedimento. Essa vaca não vai ser queimada no altar, não, né? Nesse altar aqui, ó. Não vai ser queimada nesse altar aqui de bronze, não. A gente vai ver, essa vaca vai ser queimada lá fora. Por quê? Porque foi pelo pecado, e foi um pecado gravíssimo. Aquele povo morreu, não é porque morreu porque tinha que morrer, mas morreu pela ira de Deus, né? Então, a gente vai ver, eles não vão poder ser queimados, essa vaca não vai poder ser queimada, né? Ali. Gente, se vocês puderem, porque vocês ficam mandando mensagem, tá? Eu tô até perdendo um pouco o raciocínio, porque mandando muita mensagem, e às vezes não tem nada a ver realmente com a aula, tá? Eu agradeço. No final da aula, gente, vai ser liberado o microfone, todo mundo tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Se for alguma dúvida, assim, muito importante relacionada à aula, amém. Mas se não, porque acaba me atrapalhando também. Eu já perdi o raciocínio umas 2 vezes, assim, por conta de mensagem, e não tinha nada a ver realmente, tá bom? Amém. Então, aqui, né, no versículo 3 fala, olha, Arão, você vai pegar essa vaca ruiva, novinha, e vai entregar para o teu filho Eleazar, né, o sacerdote. E ele vai ter que tirar essa vaca do arraial. Então, essa vaca não vai ser queimada nesse altar de bronze, porque não é uma vaca por um pecado igual os outros sacrifícios. Foi uma vaca porque eles pecaram contra o próprio Deus, né? Eles se rebelaram contra Deus. Então, não vai se queimar aquela vaca no altar de Deus, não. Vai ter que queimar lá fora do arraial, bem longe do arraial. Então, é isso que está dizendo. Eleazar vai receber essa vaca ruiva, né? Essa vaquinha, essa novilha, né? Vaquinha pequena, né? Eu sei que é bezerro para filhote, né? Eu não sei se é bezerra o nome, eu não sei. Então, por isso que eu não vou falar, mas eu vou falar novilha mesmo. Então, ele vai levar essa novilha, essa vaquinha pequena, ruiva, né? Até fora do arraial, até longe do arraial. Então, aqui diz, né? Que ao levar para longe ali do arraial, ela vai ser imolada diante dele. Ou seja, aqui tá falando que essa vaca vai ser morta na frente de Eleazar. Então, não é Eleazar que vai matar essa vaca, mas ele tem que ver ela sendo morta. Então, não é ele que vai matar. Por quê? Porque é uma vaca que não é uma vaca por um sacrifício normal que vai ser queimada lá no altar de Deus. Porque a gente lembra que todos os animais queimados ali no altar de Deus, né? Eles poderiam, a gente vai ver mais pra frente, né? A princípio, quando a gente estudou ali em Levítico, a gente viu que Deus fala que, na verdade, o pecador, quem tá oferecendo ali o sacrifício, é que devia matar, né? Mas mais pra frente a gente vai ver que os sacerdotes que vão acabar eles mesmos matando. Mas não vai ter problema isso. Mas aqui, né, não era um sacrifício normal, não era qualquer sacrifício, era um sacrifício para se expiar um pecado por rebelião contra Deus, né? Então, não é Eleazar que vai matar esse animal, mas Eleazar tem que ver esse animal sendo morto, é isso que está dizendo no versículo 3. Então, no versículo 4 diz que Eleazar, né, vai tomar o sangue desse animal. Então, eles vão colher aquele sangue, né? Tinha algum recipiente ali, com certeza, provavelmente a gente já falou isso em Levítico, né? Havia algum recipiente onde eles ali ficavam com sangue, né, caso precisasse. E é isso que Deus está falando, ó, vai ser segurado, ele não vai pegar o sangue que está no chão, na terra, né? Então, ele colocava um recipiente ali durante a morte para que o sangue fosse para aquele recipiente para ser conservado, para que não entrasse em contato com a areia ali, né, com a terra e profanasse ali algo que é para Deus. Então, seria separado ali em algum recipiente o sangue. E o que o sacerdote Eleazar ia fazer? Ele ia colocar a mão dele lá naquele sangue, o dedo dele lá naquele sangue. E aqui diz, né, que ele deveria aspergir, né, jogar assim, né, salpicar ali, né,
para a frente da tenda da congregação 7 vezes, né? Aqui não diz expressamente, a gente lembra que ele tá fora do arraial, né? Eleazar não tá dentro do arraial, tá fora, porque a novilha foi levada lá para fora. Aqui não diz claramente se ele voltou pro arraial, foi até a frente ali, levou o sangue de alguma forma, né? E foi lá para frente da tenda e jogou lá na tenda. Ou se ele fez de uma forma simbólica lá fora, onde ele estava, né, no arraial, e jogou em sentido à tenda. Não diz, né? Mas também pra gente não tem importância esse detalhe, né? O importante realmente é o conteúdo da mensagem. Então, no versículo 5, continua. A vista dele será queimada a novilha. Ou seja, ele vai lá, vai pegar o sangue, vai voltar lá e vai aspergir 7 vezes o sangue na frente do tabernáculo. Mas a novilha, a vaca, ainda não pode ser queimada. Tem que esperar Eleazar voltar, porque Eleazar vai ter que ver aquela vaca sendo queimada. É isso que está dizendo aqui. Então, quando ele estiver ali, na presença daquela... A gente vê que não é só Eleazar. Tem mais uma pessoa aqui, né? Então, vai ter mais uma pessoa ajudando Eleazar nesse serviço, né? Provavelmente é um levita, já que fala só de um sacerdote. Então, essa outra pessoa que estava ajudando Eleazar deve ser um levita, né? Deve ser alguém dos gersonitas, dos coatitas ou dos meraritas. Deve ser alguém ali da tribo de Levi, né? Que não fosse sacerdote. Então, aqui diz que essa pessoa que vai queimar, que provavelmente é a mesma que matou, né? Porque alguém foi lá e matou na presença de Eleazar, mas não foi Eleazar que matou. E Eleazar foi lá, jogou 7 vezes aquele sangue na frente do tabernáculo. Então, Eleazar volta para fora do arraial, onde está a vaca. Aquela pessoa que matou a vaca espera Eleazar voltar. Quando Eleazar volta, essa pessoa queima a vaca. Só que há uma diferença aqui. A gente lembra, quando a gente estudou em Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente estudou vários sacrifícios, né? A gente lembra que o holocausto é o sacrifício mais completo que tinha, né? O sacrifício mais completo era esse. Porém, a carne do animal oferecido em holocausto, a pele, a carne não, a pele, ficava para o sacerdote, o couro, né? A gente lembra que o couro ficava com o sacerdote. Mas aqui, Deus vai falar algo diferente. Nem o couro não é para ficar com o sacerdote, é para queimar tudo, tudo do animal. Então, Deus diz no versículo 5, né? Então, Deus diz no versículo 5, toda essa vaquinha nova, né? Toda ela deve ser queimada. O quê? A carne toda dela, o sangue inteiro, né? Dela, o sangue que sobrou, pegou só um pouquinho, que ainda há de sangue nela, queima também, né? Não vai tirar nada ali. Tudo, todo excremento, né? Ou seja, tudo ali que tá nela, né? De necessidades ali dela, né? Toda aquela coisa ali que ainda há nela, de excrementos que ela não jogou, aquelas necessidades, né? Que se usa como adubo, né? Hoje, todas as fezes dela, né? Vai ser queimada também com tudo, não vai tirar nada, né? Intestino, né? A gente lembra que se tirava algumas coisas em algumas ofertas, né? Não vai tirar nada, vai queimar ela completamente, vai queimar tudo desse animal. E no versículo 6, então, Deus continua, né? Falando. E então o sacerdote Eleazar, né? A gente lembra que é Eleazar que tá fazendo tudo isso. Então, Eleazar vai pegar o quê? Um pau de cedro, um ísopo, e um estofo carmesim, né? Um pano de carmesim ali, um ísopo, né? E um pau de cedro. E vai lançar essas 3 coisas ali no meio do fogo, onde aquela vaquinha pequena está sendo queimada, né? A gente ouve muito falar dessas 3 coisas, né? A gente já ouviu lá quando foi em Êxodo, né? Quando eles saíram do Egito, passaram lá o sangue, né? Nos umbrais da porta, né? Foi com isso, né? Então, a gente já ouviu falar muito, né? Sobre isso. E, geralmente, essas 3 coisas, elas estão relacionadas à purificação, né? Realmente, uma purificação. E aqui fala que ele deveria pegar essas 3 coisas e jogar lá no meio, colocar lá no meio da onde está sendo a queima dessa vaquinha pequena. Então, no versículo 7, continua. Então, o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Então, aqui, depois de todo esse procedimento, queimou, ele ficou vendo lá ela ser queimada, né? Então, ele agora. Então, no versículo 7 diz assim: então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Então ele deveria lavar as roupas dele, né? Geralmente, né?
como que se lavava as roupas nessa época. Ele tinha que tomar, não é tomar banho, né? Mas ele se lavar, né? No sentido dele se purificar. Então ele entraria num rio ali, né? Mergulharia ali num rio, fora do arraial, né? Ia procurar algum rio ali, alguma fonte de água, ia se limpar ali e inclusive lavar as roupas. Houve um tempo, né, em que eles não tinham muita roupas. Eu já falei isso pra vocês, né? Porque quando a gente vê Deus falando, né, vocês têm que ir se lavar, né? Vocês têm que tomar banho. Às vezes a gente para pra pensar, existiam coisas que a primeira coisa que a gente pensa hoje, a primeira coisa que eu faria era tomar um banho, né, depois do que aconteceu. Mas nesse tempo, né, antigamente não se tomavam tanto banho, né? Eu já falei isso na aula de Levítico. Se tomava, existia até, quando você pesquisar, se você pesquisar, você encontra, existiam banhos anuais, às vezes a pessoa tomava um banho por ano. Eles não lavavam muita roupa, gente, porque eles não tinham tanta roupa assim para se usar, era difícil, era tudo manual ali, eles faziam, né? Então era difícil, era caro, né? Nem todo mundo tinha condições, então eles não tomavam tantos banhos assim, não lavavam tanta roupa assim. Então por isso que Deus fica falando, né? Senão a gente fica achando qual a necessidade de Deus falar. Primeira coisa que a gente ia fazer é lavar nossa roupa, é tomar um banho, né? Às vezes a gente vai hoje, né, sei lá, vai a um cemitério, alguma coisa, a gente chega em casa e faz o quê? Toma um banho, né? Põe a roupa para lavar, mas Deus fala aqui por causa disso, porque esse povo não tomava tanto banho igual nós tomamos hoje, não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? E esse povo também, Então, no versículo 7 é isso que acontece, né? Então, o sacerdote terminou todo ali o procedimento, ele vai lá se banhar no rio, vai lavar aquelas roupas que eles estavam, provavelmente ele lava as roupas nele mesmo, ele entrava no rio, já lavava a roupa dele ali nele mesmo e já se lava, né, afunda a cabeça dele nesse sentido de não só lavar a roupa até aqui, né, mas no sentido de se afundar e se lavar também cabelo, se lavar por completo, né, por isso que Deus fala aqui também para ele se lavar, né, não é para ele entrar até onde se lava a roupa, né, mas é para ele entrar até onde ele também se lave. Mesmo assim, ele não vai ser purificado, né, de imediato. Mesmo assim, ele não vai poder voltar e entrar no tabernáculo e trabalhar. Não. A gente lembra que quem está em situação de impureza, né, declarado imundo nessa época, não podia entrar no tabernáculo, nem chegar perto. Então, ele voltou, Eleazar, ele não ia poder ir lá no tabernáculo servir. Ele ia ter que ficar afastado, né, lá do tabernáculo até que aquela imundície, né, aquela impureza fosse levada. E aqui era o período até a tarde, né? A gente já falou sobre isso também, né, desde Gênesis, a gente já viu isso. O período, um dia, hebreu é diferente do nosso dia, né? Normalmente o nosso dia, né, da manhã, né, da madrugada até a noite, né? Lá não, como que era o dia deles? De uma tarde até outra tarde. Então, por isso que Deus fala, é o período de um dia. Então, eles vão ficar até a tarde. É o período de um dia para eles, porque era de uma tarde até outra tarde. Então, agora, no versículo 8 diz, né? Também aquele que queimou, né? A gente lembra que tinha mais alguém lá com Eleazar, né? Tinha uma pessoa lá que matou a vaquinha e que queimou a vaquinha na presença de Eleazar. Então, agora Deus vai falar sobre essa pessoa que estava lá com Eleazar. Então, Deus fala, ó, também essa pessoa que estava lá com você, Eleazar, provavelmente um levita, né? Então, essa pessoa, ela também tem que se lavar, né? Ela vai lavar as vestes dela também e ela também tem que se lavar, no mesmo sentido de Eleazar, tem que entrar por completo ali no rio, né? Mas mesmo assim, essa pessoa também não vai ser já purificada, ela vai ficar imunda até o final do dia, né? Que era de uma tarde até outra tarde. Então, no versículo 9 continua. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha. Os dois estão imundos, né? A gente lembra. Deus acabou de falar. Eleazar está imundo. E o levita que matou o animal e que queimou o animal também está imundo. Então, tem uma terceira pessoa aqui agora, que é uma pessoa limpa. Tem que ser uma pessoa, né, que está em uma situação ali que não esteja em situação de impureza, ele está limpo. Então, esse homem é que vai juntar as cinzas daquela novilha que acabou de ser queimada, né? Que aquele outro, o segundo homem, queimou na frente de Eleazar. Então, vai essa terceira pessoa, e essa terceira pessoa é quem vai colher, vai pegar essas cinzas. Os outros não podem, porque eles estão imundos. Então, vai ter que ser uma pessoa limpa para pegar aquelas cinzas, e essa pessoa limpa, né, vai depositar fora do arraial num lugar limpo, né? É estranho falar assim, porque eles já estão fora do arraial, né? Então, ele vai depositar, parece que estava dentro do arraial e vai para fora. Não. Mas aqui tem uma circunstância diferente.
Aqui está dizendo que essas cinzas vão ter que ser levadas a um lugar limpo. Então, a queima e a morte desse animal não precisava ser num lugar limpo. Então, ele foi morto, foi queimado ali, né? As cinzas foram acumuladas, juntadas ali, é claro, eles não iam sair depois pegando da areia, né, gente? Juntar areia junto com cinza. Então, deve ter colocado um recipiente ali, né? Para segurar todas as cinzas, queimado o animal naquele recipiente, né? Então, agora vai essa terceira pessoa e pega esse recipiente com essas cinzas e leva num lugar limpo, né? Ali. Provavelmente naquele lugar onde a gente lembra que vimos lá em Levítico, né? Que são levadas as cinzas do altar, né? A gente lembra que as cinzas do altar de bronze são levadas para fora do arraial num lugar limpo, né? Então, provavelmente foi levado para o mesmo lugar, que era um lugar limpo. Então, agora, né, diz aqui no versículo 9 que essa pessoa limpa juntará as cinzas da novilha, depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a água purificadora, é a oferta pelo pecado, né? Então, essas cinzas, ela não vai ser desperdiçada. Não é ele ir até um local limpo e jogar as cinzas na areia. Não é isso. Ele vai ter que guardar essas cinzas no local limpo. Por quê? Porque vai ser feito agora um procedimento. Porque essas cinzas vão ajudar na purificação desse povo que tocou no cadáver. Então, agora a gente vai ver sobre esse processo. Então, no versículo 10, começa a dizer sobre esse processo. O que apanhou a cinza da novilha vai lavar as vestes. Ou seja, aquele que apanhou as cinzas da novilha também se tornou imundo. Porque ele foi lá pegar as cinzas da novilha e levar para um lugar limpo. Então, ele também está imundo agora. Então, aqui diz, né, que ele também deve lavar as vestes dele, né? Não fala aqui sobre ele se lavar, mas provavelmente ele também tinha que se lavar, né? E ele será imundo até a tarde, né? Então, ele ficaria imundo também ali como os outros até o final do dia. Então, aqui diz, isto será estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles, né? Para todo caso, né, foi um estrangeiro que tocou no cadáver, é o mesmo procedimento. É isso que Deus está dizendo aqui, né? Sendo um israelita, um estrangeiro, não importa, o procedimento é o mesmo. Então, no versículo 11 continua: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias, né? Então, aqui Deus só está relembrando o que ele já havia falado lá em Levítico, né? Porque muita gente tocou em morto aqui, como a gente já falou, né? Então, Deus está dizendo aqui que realmente esse povo está imundo e a condição, né, de afastamento ali dele, né, que impedisse ele de chegar ao tabernáculo, de se aproximar do tabernáculo, que ele perdeu a santidade ali para se achegar a Deus, fica por 7 dias, né? Mas ele tem que fazer algo para se purificar. Se ele não fizer algo para se purificar, pode passar 7 dias e ele vai continuar imundo. É isso que a gente vai ver. Então, no versículo 12, né, Deus diz, olha, ele vai ficar 7 dias imundo. Durante os 7 dias ele vai fazer a purificação, mas ele não vai poder chegar perto de mim e nem das minhas coisas santas, nem das minhas coisas sagradas, né? A gente lembra, é claro, eles não podem chegar perto das coisas santas dentro do tabernáculo, mas existiam ofertas sagradas. Por exemplo, a oferta pacífica que a gente já estudou, né? Em Levítico. A oferta pacífica, né? A pessoa que oferecia a oferta, ela levava parte daquela oferta e comia. Ela podia fazer um grande banquete e dividir aquela oferta com outras pessoas, né? Porém, a condição era que nenhum imundo comesse daquela oferta. Então, aquela oferta era uma coisa sagrada. E aqui é isso que Deus está dizendo, né? Então, essa pessoa ficaria 7 dias imunda, então ela não poderia comer dessa oferta, não poderia participar de nada sagrado. Mas ela ia passar por um processo de purificação, e ao 8º dia ela poderia. Mas se ela não fizer esse processo de purificação, ela não vai poder. No 8º dia ela vai continuar imunda, porque ela não fez nada que a purificasse. Então, no versículo 12 começa a falar, né? No 3º dia e no 7º dia desses 7 dias de purificação, né? Essa pessoa, ela vai ser purificada, vai começar um processo de purificação, né? Nessa época. Como que essa pessoa era purificada, né? Com água. Então, a purificação era por meio da água. A gente lembra, eu venho falando já faz um tempo, né? Muitas coisas, né? Na Bíblia, a gente vê que tem a purificação por água, né? A maioria a gente vê que é por sangue, mas também há a purificação pela água, né? E aqui é o caso, né? Eles vão conseguir a purificação pela água. Então, diz aqui que essa água, né? Ele vai ser purificado por essa água, e então, no 8º dia, ele vai se tornar limpo
porque ele se purificou por meio dessa água. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo dia ele não se purificar, ou seja, ele não receber dessa água, ele não vai ser limpo. Ele não se purificou. Então, no versículo 13, Deus continua explicando ali o procedimento. Então, ele diz, todo aquele que tocar em algum morto, né, cadáver de algum homem, e não se purificar, ele vai contaminar o tabernáculo, o meu tabernáculo, né? E essa pessoa deve ser eliminada de Israel, porque ela está ferindo a minha santidade, né? Deus fala muito isso, a gente lembra, né? Eu sou santo e vocês têm que ser santos. Eu sou um Deus santo e para que vocês tenham parte comigo, vocês têm que ter santidade. A Bíblia diz no Novo Testamento isso, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E é nesse sentido que Deus fica falando várias vezes no Antigo Testamento, né? A mensagem não é diferente do Novo Testamento, né? Só é mais obscura, mas é a mesma mensagem, né? Então, aqui diz isso. Olha, quem não se purificar, né, vai contaminar o meu tabernáculo, porque essa pessoa não está em santidade para querer entrar em contato comigo, né? E aqui diz, e essa pessoa deve ser eliminada, ela não faz parte do meu povo, ela não tem parte comigo, essa pessoa, porque ela não se purificou. Ela não tem santidade para estar na minha presença. Então, Deus continua. Porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. E ela ainda continua imunda. Será, então, né? Imunda será. Está nele ainda a sua imundície, né? Então, ele não fez o procedimento. Ele não vai se purificar por ele mesmo, né? Ele vai se purificar pelo que eu falar que vai purificar ele, não por ele mesmo. Então, no versículo 14, continua. Esta é a lei, né? Quando morrer algum homem em alguma tenda, então agora Deus começa a explicar. Porque até então tava aquela questão, só é impuro quem tocou no cadáver. Se você tocou no cadáver, você está impuro. E Deus agora vai expandir isso. Não, não é só quem tocar no cadáver. Se você está na mesma casa que morreu alguém, você perdeu a sua santidade, porque você está próximo de alguém que morreu. Mesmo se você não tocou naquela pessoa, está na mesma casa, aquela pessoa contaminou a casa e você está habitando naquela casa, então você foi contaminado também. Outra coisa, você tocou na sepultura, você não tocou nem na pessoa, você tocou na sepultura da pessoa. Você também foi contaminado. Então, Deus agora vai falar, porque a gente lembra, teve muita morte, né? Então, deve ter muita gente aqui que deve ter ficado dentro da casa e falou, não, mas eu não toquei, então eu não tô impura. Não, mas você estava na mesma casa. Eu enterrei o meu parente, mas eu não toquei nele, né? Outras pessoas que tocaram, eu só ajudei a arrumar lá o túmulo, né? Você também tá impuro. Então, Deus começa a explicar ali, porque tinha muita gente que devia estar. Então, aqui Deus fala, se você também estava na casa que alguém morreu, né? Você também está contaminado. E você também vai ficar imundo por 7 dias. Então, você também tem que fazer essa purificação. Porque você também perdeu sua santidade, né? Você também perdeu sua santidade e não tem mais comunhão comigo. Então, você precisa se purificar de novo para que eu te receba de novo. Porque agora sua natureza pecaminosa foi revelada de novo, né? Então, a gente lembra que, gente, esse contexto aqui é diferente do nosso contexto atual, né? A gente fala aqui sobre uma santidade obtida por meio de sangue animal, né? Uma santidade que vinha de fora para dentro. A gente fala aqui sobre uma santidade superficial. Hoje nós temos uma santidade vinda pelo sangue de Cristo. Hoje nós temos uma santidade de dentro para fora. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Nessa época não. Então é diferente, né? Não adianta a gente querer e jogar isso para os nossos dias de hoje. Não. Aqui era um outro tempo, né? Era uma outra situação desse povo. Realmente, a santidade para eles era mais complicada, né? Era mais complexo para esse povo ser santo, né? Hoje nós conseguimos a santidade no Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a maior prova do mundo que a gente tem santidade. A gente tem tanta santidade ao ponto de Deus morar dentro de nós. Então, esse povo não. Esse povo, o Espírito Santo não morava dentro deles, né? O Espírito Santo ficava fora. O Espírito Santo existia nesse tempo, né? A gente vai ver isso com os profetas, a gente já viu isso. Mas o Espírito Santo ficava fora. O Espírito Santo não podia ficar dentro deles, né? Então, aqui Deus fala, a santidade foi quebrada. Porque era uma santidade frágil, né? Era uma santidade superficial. Uma santidade obtida por meio de um sangue animal. Uma santidade obtida por meio de um cumprimento de uma lei, né? Então, era algo frágil demais, né? Não era uma santidade de dentro para fora, era uma santidade de fora para dentro. Então, vocês estavam na mesma casa onde houve morte, né?
E vocês também perderam a santidade de vocês, né? Porque era uma santidade frágil, então ela foi afetada também. Então vocês também vão ficar imundos, né? 7 dias imundos. Então Deus começa a explicar para aquele povo ali, porque tinha gente que tinha achado que não estava imundo, né? Então no versículo 15, Deus começa a dizer além. Se nessa casa tinha um vaso aberto e morreu alguém, esse vaso também foi contaminado, porque estava aberto. Então Deus começa a explicar para esse povo sobre a contaminação pela morte, né? Eles não estavam entendendo. Então aqui, né, se a gente pode trazer para os nossos dias atuais, poderia ser aplicado a morte espiritual, né? Não é uma aplicação prática, né? Porque a gente lembra que o Antigo Testamento, na verdade, né, ele é sombra do Novo Testamento, então ele nunca vai ser a mensagem real. Ele é uma mensagem obscura, né? Uma mensagem não revelada completamente, mas era uma mensagem que apontava algo que seria revelado depois de uma forma clara, né? É como se a pessoa usasse símbolos e metáforas para falar, né? Era nesse sentido. Então, hoje a gente poderia usar isso com relação à morte espiritual, né? Então, no versículo 15, Deus fala, não, vaso também. Vai ficar usando vaso em casa, né? Porque se havia um vaso aberto naquela casa, né? Aquele vaso está imundo. Ah, a pessoa morreu lá, não tinha ninguém dentro da casa, mas tinha 4 vasos abertos dentro da casa. Aí a pessoa foi enterrada, né? E os que moravam na casa entraram na casa. Mas eles não estavam na casa quando a pessoa morreu. Mas os vasos estavam abertos. E a pessoa foi usar o vaso para pôr suco, para fazer alguma coisa, né? E então, o que que acontece? A gente já estudou. Se a pessoa entrar em contato com algo que é impuro, uma coisa que é impuro, ela se torna impura. Então, aquele que tocar naquele vaso vai se tornar impuro também. Então, é isso que Deus está falando. Deus está avisando esse povo aqui para tomar cuidado com o que podia tirar a santidade deles, né? Superficial, a santidade superficial deles, né? Então, no versículo 16, Deus continua falando. Ó, todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto por espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, essa pessoa vai ser imunda 7 dias. Então, Deus aqui começa a explicar, porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, é uma guerra, né? É uma guerra, tá morrendo gente aqui com espada. Eu toquei sem querer, mas era uma guerra, então eu não tô imundo. Deus fala, não, é cadáver. Morreu do mesmo jeito, tá? Imundo também. Aqui diz, ou em outro morto, morreu seja pelo que for, não importa por que foi que morreu. É um morto, você se contamina. Aí aqui diz mais, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu toquei, mas não é mais um morto fresco, né? Não foi uma pessoa que acabou de morrer, né? A pessoa já entrou em decomposição ali, o cadáver já entrou em decomposição, só tá o osso, né? Não tem mais morto, só tá um osso ali. Não, você entrou em contato com o osso, você perdeu a sua santidade, né? Nessa época era essa santidade superficial, então tocou num osso de um morto, perdeu a sua santidade. E aqui mais ainda, tocou numa sepultura, tocou em um lugar onde está um morto, você está imundo. A gente vai ver mais para frente que extraordinário, né? Porque Jesus Cristo opera vários milagres, a gente vai ver mais para frente. Ele vai ressuscitar mortos e ele vai tocar no lugar onde está o morto. E essa lei dizia, né, que ele se tornaria impuro, né? Então, essa é a questão. Lá na frente, né, eles vão usar muito a lei, muito a lei, muito a lei, mas na verdade eles não vão entender, né, ao que a lei apontava, né? E Cristo vai fazer isso, Cristo vai tocar ali, né, onde está o morto, né? E ele vai, aquele morto vai levantar, né? Então, e a lei aqui dizia que a pessoa se tornava impuro, né? Então, Cristo veio para dizer que aquilo que se tornava impuro antes, nele não afeta. Porque você se tornava impuro, sim, porque era sangue de bode, era sangue de animal, era uma santidade superficial. Mas Cristo não, Cristo toca ali na sepultura, ele toca ali onde está aquele morto, né? Para provar que ele não ficou impuro, né? Pelo contrário, ele passou vida para aquele que estava morto, né? Então, ele mostra que realmente esses casos de impureza aqui, né? Que são declarados no livro de Levítico, não são aplicados mais nele, né? Porque nada muda a natureza dele e a natureza que ele deu aos que renasceram nele, né? Então, é extraordinário quando a gente for ver mais para frente.
Então, aqui diz, até aquele que tocou numa sepultura se tornou imundo por 7 dias, né? Então, no versículo 17, continua. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente no vaso. Aqui Deus está repetindo. Agora, Deus vai explicar pra gente como é o processo da água que tem que ser aspergida sobre esse povo que tá imundo, né? Porque ele só tinha falado pra gente que essa cinza ia ser usada, né? A gente lembra que foi aquela vaca novinha, queimada, né? Então, as cinzas dela foi separada num lugar limpo, né? E Deus fala, ó, essa cinza vai ser usada para purificar aqueles que entrarem em contato com o cadáver. E agora Deus vai explicar como é que vai ser feita essa purificação. Então, Deus já explicou quem é que precisa se purificar, né? Então, a gente já viu aqui, todo mundo tocou em cadáver, em sepultura. Então, ele explica tudo. Tocou num vaso ali, né? Você precisa se purificar. Então, agora Deus vai começar a explicar como é que é essa purificação. Então, todo mundo já sabe quem é que precisa ser purificado. Então, agora vai começar o processo de purificação. Então, Deus diz que essa cinza que foi queimada lá daquela vaca, né, ruiva, aquela vaquinha nova, ela vai ser usada como? Vai pegar essa cinza, vai colocar essa cinza no vaso e vai misturar com água, né? Vai pegar água corrente, vai colocar ali no vaso e misturar essa cinza com essa água nesse vaso. Então, aqui diz, né, um homem limpo, ou seja, já não pode ser Eleazar, já não pode ser, né, o que queimou a novilha e já não pode ser o que pegou as cinzas, que os 3 já se tornaram imundos, a gente lembra. Então, aqui é uma terceira pessoa, é uma quarta pessoa, né, aliás, uma quarta pessoa, mas não pode ser o sumo sacerdote. A gente vê claramente que não fala do sumo sacerdote, então não é ele. Porque se fosse sumo sacerdote, Deus falava o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote não pode entrar em contato, né, com a morte, porque fere a santidade de Deus, né? Então, é contrário à santidade dele também, porque ele foi ungido e consagrado, né? E hoje a gente pensando, né, tem toda a lógica do mundo, porque o sumo sacerdote hoje é Cristo, né? Nós somos os sacerdotes nele, mas o sumo sacerdote é Cristo. E a morte é totalmente contrária à natureza de Cristo, né? Cristo não é morte, Cristo é vida. Cristo nos dá a vida, né? E é nesse sentido, o sumo sacerdote não podia chegar, porque a gente vai ver que quem tocar nessa água também vai se tornar imundo. Todo mundo se tornava imundo tentando purificar esse povo, né? A gente vai ver. Mas não era uma imundície de 7 dias, não era uma impureza de 7 dias, né? Era uma impureza de um dia, então era de uma tarde até outra tarde. Então, aqui Deus começa a falar, né? Então, um homem limpo, um quarto homem agora vai chegar limpo, vai pegar o ísopo, né? A gente lembra que o ísopo foi usado, né, para colocar lá nos umbrais da porta ali no Egito, né, o sangue. Então, vai pegar isso. É uma planta, né? Eu tinha explicado para vocês o que era quando a gente falou ali sobre a Páscoa, né? Foi instituída a Páscoa nesse momento. Então, vem com essa planta, né, e ele vai começar a aspergir essa planta, a gente vai ver. Aí diz o que? Ele pega essa planta, né, que foi a que foi passada lá, né, o mesmo tipo da planta que foi passada nas portas ali no Egito, ele vai pegar essa planta e vai mergulhar nesse vaso que tá essa água com essas cinzas, né? Então, ele vai mergulhar e vai aspergir sobre aquela tenda, né? Então, a tenda que foi contaminada, o morto morreu lá, ele vai começar a jogar aquele, aspergir, né, por meio do ísopo, ali naquela tenda, para purificar a tenda. E vai fazer isso também sobre todo utensílio que tivesse sido contaminado pelo morto, né? Então, vai lá também, tinha um vaso aberto, vai lá, vai tudo que tiver. Então, sobre as pessoas que ali estiverem também, né, na casa, a pessoa foi contaminada porque estava na casa junto com o morto. Também vai jogar sobre essas pessoas para que haja purificação. A gente lembra que são 2 etapas de purificação, né? O sacerdote vinha no 3º dia e no 7º dia, né? O sacerdote não, um homem limpo, né? Vinha no 3º dia e no 7º dia fazer isso. E no 8º a pessoa estava pura, né? Mas eram 7 dias ali de imundície, né? No 3º dia vinha, salpicava essa água. No 7º dia vinha e salpicava de novo essa água. Aí no 8º dia ela estava tranquila, podia comer da oferta pacífica, podia, né, se chegar perto do templo, então não tinha problema, né. Então, aqui diz, né, então vai começar a salpicar todas as pessoas que estiverem dentro da casa, né, vai começar a salpicar também aquele que tocou no osso, né, vai começar a salpicar em quem tocou no morto, né, vai salpicar em todo mundo que tiver tocado em sepultura, tudo que tiver tocado em algo que Deus falou que traria essa condição de imundície. Então, no versículo 19 continua, o limpo
aspergirá sobre o imundo no terceiro dia, né? A gente lembra que a pessoa fica imunda por 7 dias, porque tocou ou chegou, né, ali na mesma casa, né? A gente lembra que eram várias condições, tocou na sepultura, são várias, né? Então, essa pessoa ficaria 7 dias. E aqui diz, no terceiro dia, essa pessoa limpa vai lá e salpica sobre essa pessoa. No 7º dia também, vai lá e salpica. Então, diz, purificá-lo-á ao 7º dia. Então, no 7º dia, essa pessoa vai estar purificada. E diz, e aquele que era imundo deve lavar suas vestes. Né? Então, como sempre, a gente lembra que um dos processos da purificação é sempre a água, né? Sempre fala muito sobre a água, né? É um dos processos da purificação. Então, aqui diz isso, ele deveria lavar as vestes dele e se lavar, né? Naquele sentido que eu falei, não é entrar até o pescoço, mas é entrar por completo na água. Então, ele ainda não ia estar limpo. Aí, no final desse dia, do dia 7º, né? Ele ia estar limpo, ou seja, no dia 8º. Então, aqui diz que ele deveria se lavar, né? Deveria lavar as suas vestes e continuaria, né? Até a tarde, assim. E diz, então, depois, né? Quando o dia virasse, né? Na tarde, é de uma tarde até a tarde, né? Então, na outra tarde, virou o dia. Ele tá limpo. Então, no versículo 20, continua. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, né? Então, a pessoa está imundo e não foi receber dessa água, né? Não quis receber dessa água, não quis se purificar, não fez alguma parte do processo, né? Por exemplo, a pessoa até fez, né? Até recebeu a água no terceiro dia, recebeu essa água no 7º dia, mas a pessoa não foi lá se banhar. A pessoa não foi lá, né, se lavar completamente. Ela não se purificou, porque havia todo um processo, né? E ela tinha que se molhar completamente, não era só até o pescoço, era completamente. Então, se ela pulasse alguma etapa, ela ainda continuaria imunda. Ela tinha que fazer todo o processo, né? Então, daqui a pouco eu falo com você. Alguém mandou alguma pergunta, eu não consegui ver. Então, aqui no versículo 20 diz isso, né? No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Então, aqui, né, tá dizendo, a pessoa tem a possibilidade, Deus deu a possibilidade para ela se purificar. Deus falou qual era o caminho, né? Tinha um jeito dela continuar sendo de Deus, povo de Deus, né? Deus deu. Ela não quis. Ela não quis receber a água da purificação, ela não quis receber o processo, né? Então, ela não vai ser contada como um povo de Deus, né? Porque tinha a opção, ela tinha uma escolha, Deus deu para ela uma escolha, Deus deu para ela a possibilidade, mas ela não quis, ela não cumpriu o que Deus falou. Então, ela não vai ser um povo de Deus. Então, no versículo 21, né, continua. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Então, gente, aquele que tocou na água se tornou imundo, e aquele que for jogar, né, tá falando, aquele que pegou o ísopo, né, e começou a jogar ali a água também, vai ter que lavar as suas vestes ali, né, porque também se tornou imundo e precisa se purificar. Então, no versículo 22 finaliza, né? Tudo que o imundo tocar também será imundo. Isso Deus já havia falado, né? A gente lembra, né? Em Êxodo já falou isso, né? Quando Deus estava falando algumas leis ali, né? A gente viu em Êxodo. Em Levítico também a gente viu isso, né? Então, tudo aquilo que quem tá imundo tocar, vai virar imundo. Ou se uma coisa que está imunda, né, for tocada, você também pega imundícia por ter tocado naquela coisa, né? Não precisa tocar numa pessoa, mas tocou na coisa, se tornou imundo também porque tocou na coisa, né? Então, aqui diz, né? Tudo o que o imundo tocar também será imundo. E quem o tocar será imundo até a tarde, né? Então, aqui não fala, né? Porque você não tocou diretamente no cadáver, né? Quem toca no cadáver fica 7 dias imundo. Ficava 7 dias imundo. Mas aqui a pessoa não tocou no cadáver para ficar 7 dias imundo. Ela tocou no imundo que tocou no cadáver, né? Ela tocou na pessoa que tocou no cadáver. Então, ela se tornou imundo por tabela. Mas a imundície fica pouco tempo. A impureza ficaria ali só até o final do dia, né? Porque ele não tocou no cadáver. Então, o que tocou no cadáver ficaria 7 dias ali, né? Em estado de impureza, tá? Então, hoje a gente vai finalizar aqui a aula. Graças a Deus,